Grupo que tem o São Paulo do Diniz, que venceu o Sansão de virada no final de semana, com 2 gols do Pablo, que tirou a nhaca também. São Paulo com 18 pontos, Mirassol com 16, Inter de Limeira com 11 e o Ituano na rabeira do grupo com 10 pontos. O São Paulo já esteve fora da zona de classificação, não teve? Sim. Então, uma recuperação interessante. Eu acho que o São Paulo começa a mostrar uma evolução interessante eu ia citar isso, na temporada, né? Não talvez só seja o momento mais estável do trabalho do Diniz, né? Desde a chegada no ano passado, houve até uma indagação de permanência ou não, enfim, a diretoria de São Paulo sempre atrelada a dar resultado, a mostrar serviço, né? Esse que carrega um piano de 10 anos nas costas. Sem conquistas relevantes. Mas o trabalho deu... Tirando o que foi a derrapada contra o Binacional, né? Na estreia lá no alto da montanha na Libertadores, é um período, um momento, né? A afirmação contra a LDU. A questão, assim, é que a própria Libertadores também paralisada, o próximo desafio era um desafio bem pesado, né? O jogo contra o River em casa. Melhor do que fora, mas ainda assim pesado. River que deu de 8 no Binacional, né? Sim, na e é um grupo rodada. Que, com essa derrota para o Binacional, né, Rafa? Todos têm 3 pontos, né? Todos têm 3 pontos. E aí, quando você olha, quando você faz um estudo do seu grupo na Libertadores, o que o pessoal planeja? A gente tem que fazer pelo menos 10 pontos. O que seriam 10 pontos? Ganhar os 9 pontos em casa e beliscar pelo menos um pontinho fora. E num grupo como esse, o pontinho fora era o Binacional. Dava até para 3, né? Não foi. Então ele vai ter que beliscar fora ou no Monumental de Nunes, que o São Paulo tem uma vantagem, vai ter uma vantagem. Vai ter que beliscar todo mundo agora. Que o River Plate vai jogar com portões fechados, né? Independentemente do que está acontecendo agora com essa pandemia, se voltar a Libertadores e tiver a possibilidade de ter torcedores no estádio, jogou contra o Binacional, o River está punido, então não pode ter torcedores. E tem o jogo da LDU, que é na altitude. Então são 2 lugares difíceis de conquistar pontos. Mas é uma montanha mais baixa, né? 2.800. Mas não chega a ser legal, não. Não, legal não é. E esse homem aí, Fernando Diniz, que foi muito gentil com a gente aqui no Troca no sábado, depois da vitória contra o Santos. O São Paulo deu uma respirada, melhorou, como vocês falaram. E o quanto vocês estão vendo nesse time do que o pessoal na internet, nas redes sociais, chama de dinizismo? Então, perto dos outros clubes que o Fernando treinou, ele jogou conseguiu... com ele, não, Joguei. Jogou no Fluminense com ele? Joguei no Fluminense. Gosto muito dele. É muito característico o jeito dos times do Diniz jogarem, né? Então, é quase como se fosse um caminho, né? Tem um carimbo estilo. ali, tem. Um carimbo. É peculiar porque os trabalhos anteriores, o trabalho no Atlético não teve o estadual, porque o Atlético não joga, foi o time principal no estadual. O trabalho no Fluminense teve um Fluminense bom de se ver dentro dos jogos do estadual. Não conquistou. E criando chance a dar mas fazendo recorte só do estadual. Essa é a ideia. Material humano lá embaixo. Eu não é o material humano que o São Paulo tem. O São Paulo é melhor, sem dúvida. Mas assim, melhor. Eu acho que esse é o momento da temporada que quem tem boas ideias vai encontrar bons resultados. Porque está mais acessível, está mais à mão. A gente vai ter uma noção exata do que é a evolução desse São Paulo e é ótimo que ocorra ganhando. Porque quanto mais evoluir, quanto mais para frente for na temporada 2020, a expectativa era de desafios mais complicados, afirmação nesse grupo da Libertadores, as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. Eu ainda acho que o São Paulo tem uns problemas de antes. A questão da transição defensiva, de ser uma equipe pouco agressiva quando perde a bola, e isso estoura sempre. Não importa se você cria, não vou nem falar em chances criadas, mas não importa se você tem um número de finalizações muito maior do que o do adversário, mas a qualidade dessas finalizações, o quão clara é a chance de gol criada. E o São Paulo dá margem ao adversário criar oportunidades claras dentro dos jogos, ou estava dando em determinado momento. E acho que deu uma estabilizada nesse sentido, que é ótimo sinal. O grande ponto do Diniz é que eu acho que ele está amadurecendo e deixando de ser um pouco teimoso. As oportunidades que ele teve no Atlético e no Fluminense, a gente já tinha visto isso no Audax e depois no Oeste, que foi bem ruim. O Oeste foi rebaixado, né? Sim. Da Série B para a Série C. Aí ele voltou para o Audax, eu acho. Eu não sei, eu sei que ele foi para o Atlético Paranaense. Acho que ele voltou e depois foi para o Atlético Paranaense. E aí o que acontecia? A gente via ideias interessantíssimas, mas que ele abraçava essas ideias 90 minutos de cada jogo e não abria a mão das convicções.
que eu acho que o treinador tem que ter, até uma página 2. Olha, as minhas convicções são interessantes, minhas ideias são interessantes, mas em determinado momento de uma partida, eu tenho que enxergar que isso aqui não está funcionando. Que eu posso ter uma alternativa diferente, eu posso me fechar um pouquinho mais, ou eu posso dar um chutão aqui de trás, eu posso tirar o problema e passar o problema para o adversário. No Atlético e no Fluminense ele não fazia isso. Ele abraçava 90 minutos a cada jogo e o time jogava bem em alguns jogos, era predominante, tinha posse de bola lá de 70%, finalizava 30 vezes contra 2, 3 e ele perdia o jogo. Tanto que ele sai do Atlético Paranaense. Estava na zona de rebaixamento, não estava? E do Fluminense também. Então eu acho que ele chega no São Paulo com material humano melhor, mas também um pouco mais maduro. Também um pouco mais aberto a possibilidades de que se durante os 90 minutos, e durante os 90 minutos a cada jogo, você tem recortes na partida que fazem você jogar de maneiras diferentes ou que te obrigam a jogar de maneiras diferentes. Se você não fizer isso, você vai perder o jogo, independentemente se você tem uma ideia melhor do que o do adversário. Porque os recortes, eles podem ser cruéis. Você pode recortar a partida em 5, você ser melhor em 4 desses recortes e no último, um desses recortes, ser punido gravemente. Isso acontecia muito com o Fernando. Hoje eu acho que no São Paulo ele consegue enxergar melhor. Ele, nesse recorte, nesse determinado momento do jogo, me sinto desprotegido, me sinto envolvido pelo adversário, é um momento que eles estão emocionalmente melhor no jogo, eu vou dar uma segurada. Eu vou sair um pouco dos meus padrões, pelo menos 5, 10, 15 minutos, e daqui a pouco eu me assento de novo do jogo e volto a jogar aquilo que eu posso jogar. Eu acho que esse é o grande ponto do Diniz nesse momento de São Paulo. Então tem um negócio interessante, porque quando eu fiz uma longa entrevista com o Diniz para Placar em 2017, é como se... dá para dizer que é o melhor elenco que ele já teve em mãos, esse do São Paulo. Sim. Certo? Ele tem... Melhor material humano. Sim. Melhor do que o Fluminense, melhor do que o Atlético Paranaense. Não estamos falando de tamanho de clube, gente. Estamos falando de qualidade de elenco. Melhor material humano que ele já teve. E eu lembro que na época... Pode ter gente até gritando aí em relação ao Atlético Paranaense, porque depois que o Thiago assume, e na mesma temporada o Atlético é campeão da Sul-Americana, né? Mas acho que era mais um time mesmo, mas o conjunto, né? O material humano do São Paulo 1 a 1, assim, hoje é melhor do que assim, aquele isso. início de trabalho do Thiago Nunes no... O cast do São Paulo, quando sobe o GC... São Paulo Futebol Clube estrelado, Alexandre Pato, Pablo, vem uma galera, inclusive o Pablo que era no Atlético Paranaense, enfim. Ele tem mais nomes de peso hoje. Sim. E é o clube que talvez ele esteja exercendo menos o jeito dele treinar que a gente conheceu. Não, o jeito de treinar eu acho que é o mesmo. Não, de treinar que eu digo, não de treinar o dia a dia, mas de fazer o time jogar. Também acho que é o mesmo. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso que eu acabei de falar. Em determinados momentos do jogo, e você não vai ser predominante 90 minutos. Vai ter uma hora que, ou por questão física, ou por questão técnica, ou por fase emocional, o adversário pode te assustar umas 2, 3 vezes. E nesse momento eu acho que ele enxerga o jogo e fala assim, opa, fulano, chega aí atrás e rasga. Transfere o problema. Em vez da gente ficar tabelando, vamos tentar ser mais agressivo. Abre umas exceções ao estilo que ele gosta. Dentro da partida. Porque o bordão na época era, a gente quer ver o Diniz implementando esse estilo de jogo com um time com um material humano melhor. Era o que se falava na época. Mas esse recorte é um tanto estranho, porque dá para falar que o Audax tem um grande material humano? Não, mas era isso. Então, mas o Audax deu certo. Então, mas então é por causa dos jogadores que deu errado no Fluminense e no Atlético? Eu não acho. Então, também acho que não. O tipo de pressão é diferente, né, Rafa? Claro que é diferente. O Audax, você pode fazer esse estilo de jogo e aí você pode me corrigir se eu estiver falando besteira. Quando ele sai do Audax e vai pro Oeste, é o mesmo grupo de... Não foi exatamente igual. E foi com a Série B já em andamento, né? Eu não tô nem falando do grupo de jogadores, tá? Eu tô falando do grupo de gestores. Sim, isso era. Então, é o que eu tô falando. A mesma paciência para trabalho. Então, o que ele tinha no Audax, ele passou pro Oeste. E no Oeste o jogo não funcionou, não encaixou. E ele foi até o final com o time na zona de rebaixamento e foi rebaixado. No Atlético Paranaense e no Fluminense, isso não iria acontecer.
Porque aí você tem pressões externas que são muito fortes. E não aconteceu, inclusive. E não é coisa óbvia. Ele estava na zona de rebaixamento com o Atlético, com o Fluminense. E O teve Flu até. estava perto, né? Hein? Não, acho que não estava dentro Não, tá. dela. O Flu? Se bobear, estava em último no Fluminense. Eu acho que chegou aí, entrando Ele nas perdeu, quatro, quando ele perdeu pro CSA, que era o último, acho que o CSA passou, ficou um ponto, era alguma coisa assim. Eu tô bancando o advogado do diabo aqui, porque quando rolou o boom do Diniz em São Paulo, quando ele estourou, a crônica paulista falava muito isso, de modo geral. Quero ver ele implementar esse jogo aí com os caras famosos, grandes, que não vão obedecer.